Noite para todo mundo. A gente teve um probleminha técnico aqui, por isso a demora. Mas vamos começar a nossa aula. Eu preciso que vocês desliguem os microfones de vocês. Leandro está com o microfone ligado. Já desliguei, professor. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, prof. Sim. Certo. Então vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje é a seção 3.3 do nosso livro. Né? Hoje a gente encerra o terceiro módulo do nosso livro e a gente vai falar um pouquinho sobre controle ambiental, como é que é feito essa parte de controle ambiental, avaliando os 3 recursos naturais que a gente tem, que a gente já estudou nas outras 2 sessões, mas que a gente vai falar um pouquinho novamente sobre os recursos e sobre as ações antrópicas, principalmente, que causam algumas consequências para esses recursos naturais, comprometendo a utilização deles. Bom, o que é, então, controle ambiental para a gente ter uma primeira definição? É um agrupamento de técnicas, regras e legislações destinadas à fiscalização dos impactos ambientais negativos ocasionados por meio de ações antrópicas com o objetivo de corrigir ou reduzir esses impactos sobre a qualidade ambiental. Então, em resumo, né, a gente vai seguir a legislação, usar as leis, as normas que a gente tem pertinentes à legislação, a legislação ambiental específica, né, para cada meio que a gente estiver observando, para a gente fazer esse tipo de controle, com o objetivo de reduzir, de amenizar ou mesmo extinguir qualquer ação que a gente tem aí que seja prejudicial aos nossos recursos, né, para que a gente tenha uma determinada qualidade ambiental. Bom, eu vou ter esse probleminha de toda hora estar voltando à sala para aceitar vocês, mas eu vou descobrir como resolver isso, tá? Bom, quais são os impactos ambientais que a gente tem aí, que são levados em consideração pelas ações antrópicas, né? Antrópicas, como a gente já comentou nas outras aulas, são as ações ocasionadas pelo homem. O homem gera determinadas ações, produz ações que podem causar alguns danos ao meio ambiente. Quais são elas? Emissões atmosféricas, resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados. Bom, vamos lá. Quais são os princípios básicos do controle ambiental? É baseado em 3 princípios fundamentais. O licenciamento ambiental, que a gente já falou sobre ele, né? As licenças que a gente tem, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, a licença unificada. A gente falou sobre isso na aula passada. Fiscalização e o monitoramento das fontes de poluição e dos impactos. Esses são os 3 princípios básicos, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. A aula de hoje, basicamente, é essa questão do monitoramento. Como é que a gente faz esse monitoramento das fontes de poluição e dos impactos ambientais causados pelas ações antrópicas. O licenciamento ambiental, como a gente sabe, é um instrumento preventivo, né? A gente utiliza o licenciamento observando quais os danos que aquela atividade pode vir a causar no meio ambiente, o que pode ser feito para mitigar esses danos, para amenizar esses danos, né? Então, tem toda essa burocracia relacionada à liberação ambiental através das licenças ambientais pelos órgãos pertinentes, né? Por meio do qual a gente pode identificar aí as possíveis intervenções no meio ambiente. Então, a gente avalia a atividade, o meio em que ela será inserida,
para ver se realmente é válida aquela instalação, daquela empresa, daquela indústria naquele meio. E a partir disso, o órgão é responsável, ele libera ou não a instalação dessa empresa. A fiscalização também é baseada na legislação vigente, né, na legislação ambiental pertinente à área. É um instrumento aí já de correção. Então, enquanto as licenças ambientais, elas tentam prevenir o impacto, a fiscalização ela já vem como instrumento de correção. Então, já aconteceu o dano ambiental e aí a fiscalização vem para responsabilizar, né, os envolvidos, os que estão ali diretamente ligados, e puni-los de alguma forma, seja através de suspensão das atividades, seja através de multas, uma vez que tenta reparar o dano ou potencial de risco de degradação ambiental. Então, visa corrigir os rumos de um empreendimento, de modo que o impacto causado possa ser reparado ou pelo menos minimizado. Então, a fiscalização ela tem esse objetivo, né, de tentar amenizar e tentar colocar a empresa dentro da norma, através de especificações, de condicionantes, que fazem com que ela amenize ou de diversas formas, até extinga mesmo o risco ambiental, o impacto ambiental que ela venha a causar. E por último, né, como princípio básico, a gente tem aí o monitoramento. Né? Trata-se do instrumento que visa estabelecer o elo entre o licenciamento e a fiscalização. Então, essa questão do monitoramento, ela tende a observar a atividade que aquela empresa está produzindo. Ela já foi liberada, né, por exemplo, já está em funcionamento. E antes de que chegue uma fiscalização efetiva, que venha enfim, às vezes até a suspender a atividade da empresa, tem esse período aí de monitoramento, tem essa questão do monitoramento. Ele acontece para ligar tanto a legislação ali relacionada à licença ambiental, quanto à fiscalização. Então, o monitoramento ele é realizado observando-se essas questões, para caso tenha necessidade, por exemplo, a fiscalização ela entre em prática naquele momento. Bom, então, para a gente entender como que é feito esse monitoramento, a gente vai observar ele em cada recurso natural que a gente estudou na sessão passada. Né? A gente falou sobre atmosfera, a gente falou sobre solo e sobre água. Então, para começar, a gente vai observar aqui algumas questões relacionadas à emissão de gases. Inclusive, a emissão está escrita errado aqui, tá? Vou corrigir o slide antes de mandar para vocês. São 2S. Então, na emissão de gases, a gente tem aí que o conceito de poluição envolvendo emissões de gases tem relação com as partículas e resíduos que são prejudiciais à atmosfera. Como a gente já estudou também, o que está na atmosfera pode vir a prejudicar também o solo e a água, né? Quando algumas partículas sólidas da atmosfera elas se decantam no solo, elas podem, através da água, da chuva, por lixiviação, ir para os lençóis freáticos. Então, a gente tem aí todo esse cuidado com os 3 recursos, porque eles estão interligados, né? Então, quando a gente fala apenas de emissão de gases, de partículas que são lançadas no ar, a gente tem que observar também que não vai só poluir o ar, mas ele pode vir também a prejudicar o solo e os recursos hídricos. Né? Eles podem ser de diversas fontes, tanto naturais como antrópicas, fixas ou móveis. A gente tem aí, por exemplo, naturais, né? Fontes de poluição atmosférica por sua origem, né? Com relação à sua origem. Sendo naturais, a gente sabe que é da própria natureza, né? São fenômenos naturais que causam esse tipo de poluição atmosférica, como tempestades de poeira, incêndios florestais, logicamente, né? Não considerando os incêndios que são causados, e sim os que são realmente naturais. Atividades vulcânicas, atividades de animais e vegetais que emitem gases e pólen, respectivamente. Então, essas aí são fontes de poluição atmosféricas naturais, não tem interferência do homem. A própria natureza gera esse tipo de poluição. E temos também as antrópicas, né, que são as causadas pelos homens. Indústrias e centrais termoelétricas, veículos automotores. Os veículos automotores e as indústrias, inclusive, são os maiores causadores de poluição atmosférica que nós temos. Navios, trens,
Aplicação de inseticidas, a gente também viu isso na aula passada, né? Inclusive tem legislação específica nessa área que limita a quantidade, limita os tipos de inseticida que podem ser utilizados, de agrotóxicos também. Poeira proveniente de ruas não pavimentadas, isso também gera poluição atmosférica. E poeira oriunda da construção civil, principalmente de demolição. Então, trazendo um pouquinho para a nossa área, né, a gente tem também que essa poeira produzida durante demolições, às vezes até em aterramentos, a gente tem que considerá-la no momento de minimizar esses efeitos à natureza, à atmosfera daquela região, porque pode sim vir a causar uma poluição atmosférica. As emissões industriais, né, são as que pesam mais nesse momento do meio ambiente. E para conhecer esse impacto, é preciso a gente conhecer também o processo industrial de cada indústria, né? Como que é realizado todo o processo, quais os tipos de lançamento que ele faz para a atmosfera, se tem alguma filtragem, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre alguns filtros, nas chaminés, né, que lança esse material particulado para a atmosfera. Então, para a gente saber o nível dessa emissão, a gente tem que saber como que acontece o processo industrial de cada indústria, de cada empresa, isoladamente. A quantidade e o tipo de poluente depende também de fatores de cada fabricação. Por exemplo, a matéria-prima que é usada e o combustível, as operações, como é que elas se dão, a eficiência dos processos, tem processos que eles geram alguns efluentes e algumas emissões em maior quantidade, tem alguns outros tipos de processo que geram menos, então é levado em consideração isso também. E o grau das medidas tomadas no sentido de controle da poluição. Né? Se essa empresa ela já tem esse respaldo ambiental, essa consciência ambiental e já usa alguns artifícios para amenizar essas emissões atmosféricas prejudiciais ao ar. Então, o objetivo aí é identificar a relação entre o poluente e o efeito que ele pode causar no meio ambiente. Né? A distância que esse poluente pode alcançar, né? Se é um material que é extremamente concentrado, que ele pode poluir o ar de uma forma intensa, o tempo que as pessoas ficam expostas também a esse material. E a gente considerando esses fatores, a gente pode dizer se o impacto ele é de alcance local, regional ou, dependendo da situação, até global. Nesse momento, a gente observa, juntamente com o andamento da empresa, né, da indústria, como é que é feito o processo, a gente consegue também observar o tipo de impacto que essa empresa, que essa indústria está causando e a gravidade e até mesmo o alcance dela. Bom, no caso da poluição atmosférica de impacto global, atualmente a gente se discute, é muito discutida, né, é muito falada, porque a gente tem que considerar a questão do efeito estufa, do agravamento do efeito estufa, aumento da temperatura atmosférica e, consequentemente, algumas mudanças climáticas que já vêm ocorrendo nos últimos anos devido ao efeito estufa, que está aumentando de forma considerável, intensa e rápida. Né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre como acontece o efeito estufa. Na realidade, ele é um processo natural, ele é um processo bom, na verdade, para o meio ambiente, até para nós humanos mesmo. O efeito estufa ele aquece a Terra de uma forma que nós conseguimos viver aqui, porque se não fosse ele, as temperaturas seriam muito baixas, né? Os próprios vegetais, a vegetação no geral, enfim, não suportaria a temperatura baixa. Então, o efeito estufa é algo positivo. O problema todo é que, como a gente emite muito poluente na atmosfera, o efeito estufa ele está se agravando. Então, a temperatura aumenta. Com isso, a gente vê aí o aumento, além da temperatura atmosférica, a gente vê uma mudança climática considerável. Né? A gente já viu na televisão, principalmente, fala sempre que com o aumento da temperatura está derretimento de geleiras, né? Então a gente tem aumento também do nível do mar, tudo isso é relacionado. Então, a poluição atmosférica
observando de forma global, a gente tem que considerar principalmente o agravamento do efeito estufa. Então, diante disso, a necessidade de ações tanto de políticas públicas como a união das nações é importante no sentido de diminuir a emissão de gases na atmosfera. Inclusive, tem vários programas, né, entre países que tratam sobre isso. A compensação, a venda de CO2, por exemplo. Se um país subdesenvolvido, ele gera menos poluição atmosférica, ele vende parte do CO2 que ele tem como direito de lançar na atmosfera para um país que gera além do que ele deveria gerar. Consegue entender mais ou menos? Alguém tem dúvidas? Se tiver, pode me parar. Então, quando parques industriais muito grandes que gera muito CO2, que lança muito poluente na atmosfera, ele tem um limite de CO2 que ele pode lançar. Então, quando acontece dele ultrapassar esse limite, ele compra parte do CO2 de países, por exemplo, subdesenvolvidos, que geram menos poluentes atmosféricos. Então, tem essa espécie de compensação. É uma forma, né, de a gente conseguir manter ali um limite para que a gente consiga ter esse controle atmosférico melhor por mais tempo. Como também nós vimos na última aula, no Brasil foi criado em 1989, através do CONAMA número 5, o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar. Então, é observado através de municípios, né? Cada município vai, faz a pesquisa, monitoramento e observa se está sendo lançado, se o ar daquela região ali, do estado, ele está em condições para a população poder respirar tranquilamente, não causar nenhum tipo de dano à saúde. Então, o PRONAR ele serve para isso. Como o próprio nome já diz, né, o controle da qualidade do ar. O ar tem que estar numa qualidade, ou seja, tem que estar com menos emissões, menos poluentes, para que as pessoas possam respirá-lo e não ter nenhum tipo de agravamento na saúde. No caso do PRONAR, o que ele previu? Né? Medidas de classificação das áreas conforme o nível desejado da qualidade do ar, né? Se o nível é excelente, se o nível é bom, se o nível é ruim, se o nível é péssimo. Então, a gente tem essa classificação. As medidas para monitoramento, o licenciamento ambiental, inventário nacional de fontes e poluentes do ar e a interface com algumas outras medidas de gestão e capacitação dos órgãos ambientais. Então, dentro do PRONAR, a gente vai encontrar tudo relacionado aí ao controle da qualidade do ar, através de licenciamento, através de programas de gestão, através de medidas de monitoramento. No ano seguinte, no ano de 1990, através da resolução CONAMA número 3, estabeleceu-se os padrões nacionais de qualidade do ar. Então, agora, além dos estaduais que a gente tinha, a gente tem um da federação inteira, né? A qualidade padrão do ar que a gente tem que ter quando a gente colocar ali uma espécie de média de todos os estados, a gente tem que ter ali uma qualidade padrão, padrão se tratando aí do admitido para preservar a saúde da população. Algumas metodologias e equipamentos foram desenvolvidos para detectar a quantidade de material particulado e de gases tóxicos presentes no ar. E como é que a gente observa isso? E para que a gente observa isso, né? Controlar o processo poluidor, né? A gente tem que conhecer o processo e tentar mitigar os efeitos dele. Então, a gente vai controlar o processo. Controlar os padrões de emissão também. Controlar os fatores de emissão, está aqui na partezinha de baixo. Testar a consequência causada pela mudança de um processo. Então, se a indústria utiliza um processo X, que gera determinada quantidade, determinados poluentes são lançados na atmosfera, e eu vou mudar o meu processo produtivo. Esse novo processo produtivo gera mais poluentes do que o utilizado anteriormente. Então, a gente tem que observar isso aí para ver se é pertinente a gente mudar realmente o processo ou não. Tem que se avaliar as consequências do novo processo
para poder validá-lo. Avaliar a formação de poluentes dentro do processo. Né? Como eu comentei, a gente tem que avaliar se um processo ele gera mais que outros, gera maior quantidade, gera poluentes diferentes, né? Qual é que a gente consegue tratar, qual é que a gente consegue colocar um filtro e resolver o problema. Então, tudo isso aí está dentro das metodologias que a gente utiliza para fazer o controle da qualidade do ar. A escolha dos monitores de poluição tem que levar em consideração alguns padrões legais e os recursos necessários para adquirir, para operar e para fazer a manutenção dos equipamentos. Então, os métodos de monitoramento, a gente tem aí amostradores, sensores remotos e o biomonitoramento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre na sequência. Bom, as empresas elas têm buscado controlar mais a emissão de poluentes. Algumas apenas por exigência da legislação, né, e dos próprios consumidores, algumas pelo respeito realmente ao ambiente, algumas porque podem reaproveitar a matéria particulada que é gerada durante o processo. Então, ao invés dela só apenas lançar na atmosfera, ela faz um tipo de processo que reaproveita esse material particulado. Quando essa minimização não é possível ou economicamente vantajosa, porque logicamente as empresas elas trabalham com lucro, né? O objetivo basicamente é lucro. Então, quando ela faz algum tipo de processo de tratamento, de controle de emissão de poluente que não seja economicamente viável, ela busca algumas soluções de tratamento desses poluentes. E alguns equipamentos que buscam reduzir esses poluentes, a gente tem aí no controle da emissão do material particulado e no controle da emissão de gases. Né? Então, a gente trabalha aí mais com poeira, que tem material particulado, e o outro a gente trabalha com gases de forma geral. Aqui um esqueminha só para a gente entender como é que se divide mais ou menos os poluentes. A gente tem aí o poluente, ele pode ser de material particulado ou gases e vapores. Para tratamento, material particulado, temos sistemas secos e sistemas úmidos. O sistema seco a gente pode utilizar coletores gravitacionais, coletores mecânicos inerciais, coletores centrífugos, filtros de tecido, precipitadores eletrostáticos. Para sistemas úmidos, a gente pode utilizar lavadores de gás, por exemplo. E no caso de gases e vapores, a gente tem a utilização de condensadores, de adsorventes, absorventes, incineradores e bioreatores. Essas são alguns equipamentos que são utilizados aí para controle de emissões da atmosfera. Para a gente entender um pouquinho, eu vou mostrar para vocês os equipamentos que a gente tem aqui para controle da emissão de material particulado, né? O que a gente chama aí de poeira, a gente conhece muito como poeira. O filtro de manga, tá? Tem esse formato. Vocês estão vendo esse quadradinho do lado direito da reunião ao vivo? Ou só eu vejo? Sim, todo mundo. Eu acho, né? Eu tô vendo. Então, deixa eu tirar daqui para que vocês não vejam. Bom, então esse é o formato do filtro de manga, tá? Ele é utilizado para materiais particulados. É um dos mais utilizados porque ele tem uma relação custo-benefício muito bacana, né? Ele se enquadra para qualquer tipo de indústria e ele ajuda aí também no custo com o pós-tratamento do resíduo. Ou seja, ele gera um outro tipo de resíduo que pode ser utilizado pela indústria. Então, de todos que a gente vai falar aqui, o filtro de manga ele é o mais utilizado. Quais são as desvantagens dele? O custo de manutenção e operação do equipamento, ele é mais caro, mas é o que a gente falou, né? A gente investe, mas a gente tem um retorno muito bacana, porque ele tem um custo elevado, mas comparando com os outros, o benefício que ele traz é muito maior. E também a gente tem aí a desvantagem que ele não tolera condensação de umidade ou ácidos. Então, quando a gente envolve umidade no processo, a gente já tem um probleminha com a operacionalização dele. Aqui está o funcionamento, né? Como é que ele acontece, como é que ele procede. O processo industrial ocorre aqui embaixo, né? Então o filtro ele suga esse material, né? Tem aqui um sistema de exaustão e despoeiramento.
Então, esse material ele entra para dentro do equipamento, aqui ar mais pó, e aqui dentro acontece toda a filtragem, né, o que se chama de filtro de mangas. E quando acontece a filtragem, aqui embaixo tem a descarga de pó, né, que tem um reservatóriozinho aqui, e na sequência sai aqui através desse espaço aqui, tem um outro exaustor também, que vai lançar a descarga desse ar filtrado já livre de impurezas no meio ambiente. Temos também coletores inerciais ou gravitacionais. Ele trabalha como uma espécie de decantador, né? Então, é por gravidade mesmo que o material ele vai descendo e vai sedimentando nessas partezinhas de baixo. A gente tem aqui ó, o funcionamento dele, a entrada do material sujo, do gás sujo. Aqui ele decanta por gravidade, desculpa. A descarga do pó coletado e aqui sai o gás limpo, né? Aqui eu trouxe uma outra figurinha só para vocês entenderem o funcionamento, mas é a mesma ideia. Entrada do gás sujo, aqui é uma espécie de decantador e aqui é a saída do gás já livre de impurezas. Nós temos também coletores úmidos, né? Esse é o modelinho. Tem vários modelos, na verdade, né, gente? Mas assim, eu trouxe os que eu encontrei que são mais utilizados. Aqui o funcionamento dele, né? Como é que acontece? A entrada dos gases. Aí a gente tem aqui o reservatório de água que vai pulverizando água nesse material. E o material particulado, o material sólido, ele decanta e o ar já sai por essa saída aqui de cima, tratado e é lançado na atmosfera. Temos os ciclones, né, que tem ciclones individuais, tem múltiplos ciclones, né, que é um método realizado com vários ciclones, ou seja, é um processo que ocorre em cada um desses aqui. Então, a gente tem a entrada dos gases particulados aqui. Lá dentro é uma espécie de ciclone mesmo, por isso o nome, né? Ele faz esses movimentos circulares. E a gente tem aí na parte de cima a saída do ar limpo e na parte de baixo a gente tem a saída de partículas. Bruna, Oi. eu não peguei direito a aula. Para que servem esses decantadores aí? Então, na realidade, o objetivo deles é tratar o ar, que é o material que é gerado durante processos industriais, né, tratar essa emissão atmosférica para poder ser lançada na atmosfera o ar tratado sem tantos poluentes. Então, a gente utiliza esses equipamentos para decantar o material seco, né, a poeira de fato, e lançar o ar tratado no meio ambiente. Certinho? Certo, obrigado, Bruno. Imagina. Bom, nós temos aqui também os pós-queimadores, né? Quais são as vantagens dele? Produção de energia que pode também ser reutilizada no processo industrial, alta eficiência no controle de gases, vapores e partículas orgânicas, e como desvantagem a gente tem o custo operacional elevado. Então, na realidade, é como se ele, durante o processo, ele gerasse uma energia, durante o processo de tratamento da emissão, ele gera uma energia que também pode ser reaproveitada em outros processos industriais. Temos também os precipitadores eletrostáticos, né? Eles são mais robustos, são maiores. Então, a ideia é basicamente a mesma de todos, né? A entrada de ar sujo, né? De ar com emissões de particulados de um lado, né? Tem todo o processo feito aqui nesse interior dele, através de diferença de eletrodos. O movimento dos eletrodos fazem com que na parte de baixo aí saia o material particulado e nessa parte aqui da frente a gente tenha já o ar tratado, lançado na atmosfera. Bom, a vida útil do equipamento, ela depende muito do tipo de limpeza que é adotado. Então, a gente tem ali a questão de custo-benefício, né? Alguns desses equipamentos, eles são mais caros, porém, eles têm um benefício maior porque ele trata o ar com mais eficácia,
Porém, quando a gente vai tratar aí de vida útil, a gente tem que levar em consideração a manutenção dele, né? A constância com que é feita limpeza, qualquer cuidado a esse equipamento. Os equipamentos de controle de emissão de gases, a gente já vai ter alguns diferentes, né? Eles trabalham por absorção por um líquido, que a gente chama de lavador de gás, ou adsorção para um material sólido. Então, com uma espécie de aderência, de contato, o material sólido ele suga o gás, a parte tóxica desse gás, né? Condensação ou conversão para um composto menos poluente ou não poluente. Então, a gente tem aí que, além da poluição do ar, a forma como a gente destina os resíduos, eles também podem provocar outras contaminações de solo e de água. A gente falou um pouquinho sobre o ar, as emissões atmosféricas e como tratá-las. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos sólidos, né? Como é que a gente faz esse monitoramento de resíduos sólidos. Para resumir, né, para buscar um pouquinho o que a gente falou na aula passada também, o que são resíduos sólidos de acordo com a ABNT? São aqueles que resultam das atividades industriais, domésticas, comerciais, agrícolas, entre outras, que sejam inviáveis para o lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis para sua destinação. Então, eles são gerados, né, nesses processos ou do dia a dia mesmo, de uma residência doméstica ou em uma indústria, são gerados esses efluentes e ele não pode ser simplesmente lançado na natureza, porque ele tem material que pode vir a contaminar tanto o solo quanto a água. Então, ele tem que ser tratado, né, primeiramente, para depois ser lançado no meio ambiente. Para isso, no Brasil, em 2010, foi criado a PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tratando-se, por exemplo, da sociedade, ela é responsável pela gestão ambiental desses resíduos, né? A forma com que ela lança esses resíduos sólidos no meio ambiente, até mesmo o papel dela como consumidora, né? A quantidade de água que ela consome, quanto mais água você consome, mais afluente você vai gerar. Detalhe, gente, uma frase, uma coisa que eu aprendi na faculdade uma questão que a gente leva em consideração desde a faculdade eu penso nisso. O efluente você não produz, não é uma coisa que você cria, ele é gerado pela utilização de um produto. Então, quando a gente falar de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, a gente está falando aí de produtos gerados através de outros processos. A gente não produz eles. Não sei se vocês conseguem entender a diferença, mas caso tenham dúvidas, fala que a gente volta nisso aqui. Então, a gente tem os resíduos sólidos, né? A quantidade de material que as pessoas gastam, se pode ser reaproveitado. Às vezes não tem essa consciência, né? A pessoa simplesmente ela lança ela aí no meio ambiente. Esses lixões que a gente vê a céu aberto, os lixões que são chamados lixões clandestinos. Isso aí entra também para a questão da sociedade, né? Nós, como da área de engenharia civil, onde é que a gente aloca todo o resíduo sólido, por exemplo, que é gerado numa demolição? A gente não pode pegar simplesmente aquele material e lançar em qualquer lugar, a gente tem que ter um espaço específico. Aterros é o melhor lugar, é o lugar ideal, né? A gente tem que ter essa consciência. O setor privado, responsável pelo gerenciamento correto e pela reincorporação dos resíduos sólidos na cadeia produtiva, né? Se a gente puder reaproveitar ou se a gente puder reciclar, né? O setor privado ele entra com essa responsabilidade, além também de algumas inovações dos produtos para trazer alguns benefícios socioambientais. Então, se a gente puder inovar aquele produto de alguma forma que ele tenha uma degradação mais rápida, por exemplo, já é um benefício para a natureza. Nós temos aí também, deixa eu ver quem é que está entrando aqui, Luana.
Nós temos aí também os governos federal, estadual e municipal. Qual é a responsabilidade deles? Elaborar e implementar planos de gestão, incorporar os instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, fiscalizar, a gente pode inserir aí também, monitorar, né? Porque às vezes a gente tem um governo municipal, a gente consegue acompanhar mais de perto, né? O municipal, a prefeitura, ela é omissa, ela não toma providências, ela não multa o camarada que jogou o seu resíduo sólido gerado lá na sua construção, de uma demolição que ele fez, simplesmente ele lança aqui em qualquer terreno baldio. Isso não pode. É proibido por lei, a legislação não permite. Né? Então, a gente tem que cobrar também do governo essa responsabilidade de fazer esse tipo de monitoramento. E nós, como sociedade, né, como profissionais, a gente tem que ter essa consciência também. A lei de Ei, Bruna. Oi. Uma coisa interessante você falando aí, sabe? Sim. Relatar para o pessoal uma situação que está acontecendo aqui mesmo nos bairros aqui do Caiçara, Sol Nascente. Quem conhece mais Guanabi deve saber. Caiçara, Sol Nascente, bairro Brasília, a população está sofrendo com um odor fortíssimo, fortíssimo, que está vindo do frigorífico. O frigorífico que fica próximo, eu esqueci o nome do lugar, mas é que quando você vê no Sol Nascente, que você sobe, tem um frigorífico que está gerando um odor fortíssimo. E muitas pessoas já vêm reclamando, né, já vêm relatando, e ninguém está tomando providência em relação a isso. E a população daqui, né, da comunidade, está bem contrariada em relação. Isso aí envolve muito essa questão também, né, da sociedade, monitoramento. A sociedade está falando e também envolve também um compromisso político, né? Que às vezes em algumas partes o governo, as pessoas que estão à frente não agilizam esse processo, porque é muito incômodo para a população no geral dessa área que envolve aqui, né? Sem dúvida. Provavelmente, quer dizer, pode ser resíduo sólido, né, carcaça de animal que eles não reaproveitam durante o processo, e pode ser também resíduo líquido, porque como tem utilização de muito frigorífico, normalmente tem utilização de muita água durante o processo. Então, pode ser que esse efluente eles estejam simplesmente lançando em algum canal aí e não tem, como eu falei, né, às vezes a prefeitura ela é omissa. Então, enfim, tem um contato lá dentro da prefeitura, o órgão fiscalizador não vai lá, não toma providência. E, enquanto isso, além da população estar sendo prejudicada com odor, com mau cheiro, tem também a questão de poluição. Deve ter algum canal de água que eles estão lançando isso aí. Então, a gente pode ter uma possível poluição de afluente aí, de lençol freático. Então, na realidade, a única coisa que pode ser feita de fato é cobrar. A população ela tem que cobrar na prefeitura para que eles tomem providência. Infelizmente, a gente tem aí uma dificuldade, né? Tem uma burocracia, mas é o único meio. Provavelmente, pelo que eu conheço de frigorífico, inclusive eu já visitei um. Eu vou ver se eu tenho uns slides aqui. Eu visitei na época e a gente fez uns slides para apresentar na faculdade. E o processo, ele é muito... O próprio cheiro dentro do frigorífico, durante o processo, já é ruim. E utiliza-se muita água mesmo, para todos os processos, porque tem que lavar os equipamentos o tempo inteiro. Então, esses efluentes que são gerados, se eles não forem tratados devidamente, coloca, na verdade, uma substânciazinha para amenizar o odor. E aí tem todo um processo de tratamento dessa água para poder lançar. Então, quando não é feito o tratamento adequado, a gente tem todas essas questões, né? Odor. Aí envolve o dinheiro, né? Que o dinheiro fala tudo. Aí, quando precisa de uma porcentagem de produto para ser jogado, talvez não use a quantidade suficiente por conta que vai ter mais gasto, né? Dinheiro é que manda no mundo em algumas partes.
Exatamente o que a gente comentou, né? Infelizmente, as indústrias elas funcionam visando lucro, sempre, né? Então, se elas puderem reduzir de algum jeito gastos, se eles não têm um processo de gestão ambiental, se eles, inclusive, é interessante a gente saber, e nós temos como saber, porque a licença ela é pública, né? Ela tem que ser divulgada. Como é que foi feita a licença? Quais foram algumas condicionantes que foram colocadas? A gente pode investigar isso aí. Nós, como eu falei, nós como vocês como futuros profissionais, né? Eu como profissional também da área ambiental, é interessante que a gente se atenha a isso, porque nós também somos responsáveis, né? É a nossa cidade, é o nosso meio, é o ambiente que a gente está. Se houver uma contaminação do lençol, por exemplo, nós também ficamos prejudicados. Então, é interessante essa mobilização mesmo. A sociedade tem que se mobilizar, tem que cobrar, tem que denunciar em rádio, tem cobrança em prefeitura normalmente não funciona, mas quando a coisa é exposta, né, quando a gente tem aí uma denúncia em rádio, por exemplo, que a população toda toma consciência, que a prefeitura fica exposta, aí eles tomam providência, tá? Agora, te fazer só uma pergunta, voltando Hum, só naquela parte de monitoramento, só a nível de curiosidade, que sim. me bateu a curiosidade de saber. Assim, saber assim, né? Que às vezes a gente vê, mas às vezes a gente tem alguns tipos de dúvida. Por exemplo, em alguns fatos de fiscalização, de monitoramento, em relação assim, ambientalmente, né? Ou qualquer exigência da norma, particularmente quando o órgão ele sofre uma denúncia, se a fiscalização chegar nesses casos que você estava explicando aí anteriormente, ele vai ter um prazo para ele De adequação. ajeitar não, mas de adequação, isso aí é a palavra certa, de adequação para colocar padronizar, né, toda essa empresa para que tenha todos os requisitos básicos, né, de preservação do meio ambiente. Ele vai ter esse prazo, ou em alguns casos, dependendo qual for, diretamente já vai vir e aplicar uma multa. Depende da gravidade É do agente mais ou poluidor. menos dessa forma, dessa funcionalidade Então, depende da muito do situação. agente Entendi. poluidor, depende da intensidade, da abrangência, né? Se for, por exemplo, um vazamento de produto químico que não tenha como tratar aquela água e recuperá-la para uso posterior, no primeiro momento você já tem aí suspensão de atividades e multa. E aí essa empresa ela vai ter que fazer toda a revisão do processo, por que que teve um vazamento, como aconteceu, observar as condicionantes, se está faltando alguma condicionante, por isso aconteceu o acidente ambiental. Então, depende muito da situação. Tem casos que depende até do fiscal, né? Tem fiscal que ele vai ser mais rígido no momento que ele for fazer a vistoria, né? Ele vai observar o processo, vai ver a falha e naquele momento ele vai suspender a atividade da empresa. Tem fiscal que vai falar, ó, eu te dou uma semana para você resolver esse problema, daqui a uma semana eu vou voltar. Se tiver ok, beleza, senão você vai receber uma multa. Então depende muito da situação, depende muito do órgão fiscalizador, do próprio fiscal. Não dá para a gente. Não tem regra específica para isso, né? Mas tem alguns Precisa, né? casos. Regra precisa. Exato, mas tem alguns casos quando a situação é realmente muito grave, não tem como. A empresa, as atividades são suspensas e ela é imediatamente multada, né? Mas, como eu falei, Exato. depende muito, tem casos e casos, tá? É, Bom, tudo gente, é comunicação. exato. A gente tem também aí aquele jeitinho brasileiro, né? Que se vê muito por aí, né? Às vezes a gente sabe de uma situação ou outra que a empresa ela molhou a mão do fiscal, por exemplo. Infelizmente a gente sabe que acontece essas coisas, né? E É, aí o fiscal simplesmente passa despercebido por ele não leva aquilo em consideração, enfim. É o tipo de coisa que a gente sabe que acontece muito no nosso país. Bom, da sequência aqui, nós temos a Lei 12.305 de 2010, e no artigo 9º dela, traz um processo de gestão de resíduos que
tenta reduzir a geração de resíduos, né, com alguns processos. Então, é observado desde a não geração até o tratamento e disposição final desses rejeitos. Primeiro, não geração. Quando não é possível não gerar resíduos, a gente tenta ter um processo que reduz a quantidade de rejeitos. Se não tiver como reduzir, a gente tenta reutilizar os rejeitos para algum outro processo. Se não tiver como reutilizar, a gente pode colocar na reciclagem esse material. Da reciclagem, a gente vê aí o tratamento. Se não tiver como reciclar esse material, a gente tem que tratar esse material para poder ter uma disposição final adequada para ele. Eu estagiei numa empresa de reciclagem. Acho que eu comentei isso com vocês. Já, mas assim, só para lembrar, a empresa de reciclagem, ela, na verdade, além do processo de reciclar material plástico, uma parte que fabricava sacolas plásticas. Então, durante todo o processo ali, a gente tinha separação, né, dos materiais, alguns lixo comum, lixo orgânico, que às vezes vinha muito, muito misturado, do material plástico. Aí tinha a lavagem desse material, então tinham tanques bem grandes, que esse material era colocado com água, ficava de molho um tempo, depois eles passavam por um processo de secagem, depois eles, enfim, tinha todo um processo aí, e por fim era fabricado um processo de derretimento de todo o material plástico, e esse derretimento virava pequenas partículazinhas, pequenos pedacinhos de plástico comum, né? E esses pedacinhos de plástico iam para outra área da empresa, que era a parte de produção de sacolas plásticas. Né? A gente colocava esse material dentro de um equipamento, esse equipamento ele derretia esse material e colocava em formato de sacolas plásticas. E aí gerava todo aquele rolo grandão que a gente já viu em supermercado. A gente vê esses rolinhos pequenos de sacos plásticos, era naquele modelo, só que maiores, com sacolas plásticas daquele tipo mais escurinha, um verdinho, que vocês já devem ter visto por aí, a sacola que tem um tom mais verde, que era aquela sacola, a verde, a preta, uma rosé, todas elas são fabricadas de material reciclado, tá? Então, quando vocês verem por aí, em casa, que vocês estiverem aí, podem observar que elas são de material reciclado. Então, tinha todo esse processo aí de reciclagem e reaproveitamento do material. Então, pegava esse material que servia para reciclagem, né, que a empresa recebia, ia ser lançado no meio ambiente, ia ser colocado no aterro. Então, para não ser colocado no aterro e a gente aumentar, né, a quantidade de material, de rejeito sólido ali, essa empresa ela fazia a coleta desse material e transformava isso em sacolas plásticas. Então, a partir daí, ela tinha um lucro em cima disso. Né? Ela tem uma matéria-prima extremamente barata que os catadores já levavam para ela, né? A maior parte desse material já vinha pré-selecionado, assim, mais ou menos dividido, né? Só plástico, por exemplo, mas tinha material que era misturado com outros lixos, né? Lixos orgânicos, enfim. E aí ela pegava essa matéria-prima super barata e transformava em produto que ela vendia para outras empresas. Então, é a ideia que a gente tem que ter aí para realmente diminuir a quantidade de rejeitos, de resíduos sólidos que a gente tem. Bom, mais ou menos a ideia de logística reversa, né? Auxilia e otimiza o processo de reutilização e reciclagem. Então, o que é a logística reversa? Um conjunto de ações, procedimentos e meios que viabilizam a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para as empresas que os emitiram, possibilitando sua reutilização no ciclo produtivo ou outra destinação. Então, nesse caso aqui da logística reversa, a própria empresa que gerou o resíduo, ela contrai esse resíduo de volta em outro processo. Ela utiliza para outro processo para não lançar esse material diretamente na natureza.
Ou, às vezes, ela pega esse material, esses resíduos gerados, e vende para outra empresa que vai utilizá-lo de alguma forma. Né? Então, tudo isso aí é levado em consideração. Grande aliado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa, né? É um meio de amenizar a poluição e a degradação ambiental. E é por meio dela que embalagens de garrafa PET, embalagens de agrotóxicos e pilhas, por exemplo, são retiradas do ambiente, evitando impactos ambientais e de saúde à população. No caso de pilhas, de baterias, por exemplo, que tem chumbo, né, e não pode ser lançado assim simplesmente em qualquer lugar, tem essa política de coleta. Só que no interior, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós não temos uma empresa, por exemplo, que coleta esse tipo de material, que recebe esse tipo de material. Então, eu acredito, né, que, e para quem não sabe também é interessante que a gente tenha essa consciência de não simplesmente lançar esses produtos junto com o lixo comum que a gente tem ali em casa, né, que a gente fabrica ali, lixo de cozinha, lixo de banheiro. Então, não pode ser lançado junto com esse lixo na natureza. O ideal é que a gente guarde esse material em casa, né, e na oportunidade que a gente tiver, entregue para uma empresa habilitada, uma empresa especializada nessa área. Mas a gente tem essas falhas, né? A política, ela exige, mas a gente não tem esse acesso tão comum em todos os lugares. Bom, o tratamento de resíduos, a gente utiliza tecnologias apropriadas que neutralizem ou transformem esse resíduo em alguma geração de renda. Né? Os próprios catadores de lixo, catador de papelão, cooperativas que fazem esse tipo de trabalho. Lá nessa empresa que eu estagiei, inclusive, a maioria dos fornecedores de matéria-prima eram cooperativas, né? Os catadores, eles já faziam essa coleta na rua, enfim, não é uma situação bacana, né? Porque eles iam para lixões, eles catavam, enfim. Mas era uma espécie de ajudar essas pessoas também. Então, através da cooperativa, a empresa tinha esse contrato, esse convênio com a cooperativa e recebia todo o material que os catadores coletavam de forma geral, aí, na rua ou em supermercado. Supermercado tem muito disso. Tem catador que pega muito papelão, por exemplo, no mercado, para vender para a empresa, né, que vai fazer um processo de reutilização, de reciclagem. Os tratamentos eles podem ser mecânicos, bioquímicos, térmicos, entre outros, e também podem percorrer a ordem de prioridade, desde a reciclagem até a disposição final de rejeito, seguindo aquela listinha que a gente viu aqui anteriormente. Ó. Então, se a gente pode reutilizar, ótimo. Se não pode reutilizar, mas a gente pode reciclar, a gente recicla. Se não, a gente faz o tratamento adequado para depois colocar ele no meio ambiente, de forma que não prejudique tanto o meio ambiente. Bom, passando toda essa sequência aqui, saindo de reciclagem, a gente falou de tratamento, a disposição final seria o último ponto, né? Ambientalmente adequada, ela tem que ser previamente estudada, permite neutralizar qualquer interação dos resíduos com o ambiente. As práticas atuais de descarte sólidos ambientalmente corretas são realizadas por meio de aterros sanitários. Né? Então, nós temos todo o processo que é feito no solo, né? Feito uma cobertura. A gente tem aqui nessa figura, por exemplo, ó, o terreno aqui embaixo está intocado, né? Então, é feito uma cobertura, foi colocado um revestimento. O refúgio diário, que eles são colocados, o solo ele é posicionado de forma que a gente consiga compactar. Então, é colocado o material ali sobre esse solo já revestido e passa-se uma máquina para compactar esse material e aí são feitas camadas, né? Periodicamente são lançados esses materiais e aí vai lá, passa essa máquina para compactar esse material. E também são colocados uns tubos de ventilação de gás, porque o lixo, quando ele está nesse processo, ele gera alguns gases e gera também alguns líquidos contaminantes. Então, a gente tem aí esses tubos de ventilação de gás, que é para sair esses gases, e a manta, que fica nessa parte de baixo,
faz esse revestimento, ela impede que essa água lixivie, que essa água desça pelo solo e atinja o lençol. Então, mais ou menos funciona dessa forma. O aterro, né, como a gente comentou, é a deposição de volumes em local com revestimento para deter a poluição do lençol freático, depositar o refúgio em um fosso, compactá-lo com maquinário pesado e, posteriormente, cobrir esse material ao final da operação, que deve ser diária. É um processo de tratamento de resíduo de baixo custo, se comparado com alguns outros. É simples, é seguro e de simples operação. Inclusive, é o que mais se usa, né, para destinar materiais sólidos no meio ambiente. A construção dos aterros, logicamente, a gente utiliza a legislação, algumas regulamentações, principalmente as NBRs 8418 e 8419, né, que ela trata sobre aterros sanitários industriais e urbanos. E, logicamente, tem que atender todas as condicionantes do processo de licenciamento, né? Então, se for fazer um aterro sanitário, ele tem que passar pelo processo de licenciamento ambiental para atender todas as condicionantes pertinentes à legislação, regulamentações, para poder ser instalado e ter a sua funcionalidade. Eu trouxe outra figura aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, na parte de baixo, nós temos a camada impermeabilizante, né, que é uma camada que é colocada para não lixiviar esse material para o solo, esse solo que fica abaixo, o lençol, enfim. O sistema de drenagem e tratamento do chorume, né, que é o resíduo que é gerado aí na decomposição do lixo. Então, assim como ele gera gases, ele gera também esse líquido, que é chamado de chorume. E aí nós temos esse sistema de drenagem desse material. Tem aqui um cercamento da área com isolamento visual da vizinhança, que normalmente não é feito, tá? Esse cercamento de área aqui, em muitas situações não é feita. Nós temos aqui também o monitoramento das águas subterrâneas, então periodicamente é feito o estudo dessa água para ver se não tem nenhum vazamento, não lixiviou o chorume para o lençol. Então, como é que acontece, né? O material ele é colocado aqui nessa lateral dá para a gente ver, ó. Isso aqui é tudo material sólido, resíduo sólido que foi compactado. Então, o resíduo ele é colocado, passa-se a máquina para compactá-lo e aí vai fazendo-se camadas, né? Aí a gente faz esse processo aqui de camadas. Posteriormente, quando esse aterro ele não tem mais funcionalidade, não tem mais espaço para colocar material, aí coloca-se uma cobertura vegetal, né? Planta-se, enfim. E deixa-se esse espaço sempre monitorado, porque esse lixo ele está ali sempre gerando resíduos, então ele tem que ser monitorado aí constantemente. Teve um caso, inclusive, há um tempo atrás, de um shopping que foi construído sobre um aterro. E ele começou a apresentar alguns problemas. Um odor desagradável, algumas partes de estrutura cedeu. Então, teve todo um comprometimento da estrutura do shopping, porque ele foi construído sobre um aterro. Né? A gente tem ali produção tanto de resíduos líquidos como de gases, então a gente tem esse risco, né? Às vezes o solo ele cede um pouquinho, como é feito uma compactação, né? Com o peso da estrutura, ele pode ter cedido um pouquinho também. Então, enfim, não é recomendável fazer nenhum tipo de construção em cima. Mas, às vezes, se utiliza, assim, até para construção de parques, enfim. Quando a estrutura é feita desde a base aqui, feita adequadamente, posteriormente, quando for desativado o aterro, ele pode ser aproveitado dessas áreas para outras funções. E a gente tem aqui também o sistema de drenagem de gases, né? Em alguns casos, são utilizados também para a produção de energia. Às vezes, esses gases podem ser canalizados e se produz energia com eles. Então, depende muito aí da intenção e da gestão que é feita com esse aterro sanitário.
Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho como é que funciona aterro, a gente vai falar um pouquinho sobre efluentes, né? Sobre as águas residuais que são geradas durante processos industriais, uso residencial. Bom, a água, ela tanto em estado sólido como líquido ou gasoso, tanto nos oceanos como em rios, lagos, no subsolo, é um recurso natural que é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente também comentou sobre isso na última aula. Se ela não tiver de boa qualidade, se ela não for de boa qualidade, ela pode trazer inúmeras doenças, né? Através da ingestão, a gente pode ter problemas relacionados à escassez, levando os indivíduos à privação de alguns, até de hábitos higiênicos, né? Que a gente tem aqui todo dia, água disponível, a gente não tem muita noção disso. Mas se o uso continuar da forma que está, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de precaução, a gente pode não ter nem para hábitos cotidianos que a gente utiliza a água. Tanto a qualidade da água quanto a disponibilidade são fatores determinantes para a saúde do ser humano e dos animais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da seca no Nordeste, da falta de água no Nordeste, a gente tem as plantações, elas não conseguem prosperar, animais morrem de sede. Então, tudo isso aí está relacionado com a disponibilidade. Infelizmente, a gente não tem uma uniformidade na disponibilidade de água, né? A gente tem a diferença, por exemplo, do Nordeste para o sul do país. Teve um episódio no sul, quando eu estive lá, que um hotel que eu estava, tinha uma torneira aberta e saiu uma água com muita força, uma quantidade de água considerável. E aí foram lá, alguém desavisado foi lá e fechou a torneira. Eu lembro que o gerente do hotel ficou louco, desesperado, porque não podia fechar a torneira. A quantidade de água era tão absurda, a pressão da água vinha tão forte, que se fechasse as torneiras, tinha um comprometimento da tubulação. Então, era muita água, a abundância era muito grande. Então, a torneira ela tinha que ficar aberta durante um determinado período, constantemente. Senão, estourava toda a tubulação. Para vocês verem, entenderem a diferença que a gente tem de disponibilidade de água do sul, por exemplo, do Nordeste. Então, por isso, esses cuidados todos que a gente tem que ter, porque não é uniforme, né? Não são todos os lugares que têm a mesma quantidade a todo o tempo. Né? No caso do abastecimento público, a gente utiliza para matar a sede, higiene pessoal, preparo de alimentos, limpeza da casa, utensílios, roupas, irrigação de jardins, combate a incêndios. Então, qualquer atividade que a gente utiliza do dia a dia, a água está ali presente. A água potável e adequada, ela tem que apresentar características específicas de qualidade, um padrão de potabilidade estabelecido, passando por estações de tratamento antes de chegar às torneiras da população. Aqui na nossa região, é a Embasa que faz esse trabalho, né? A água passa por todo um tratamento dentro da estação da Embasa e depois ela é disponibilizada nas nossas residências. Tem alguns lugares que são SAAI. Eu morei em Itapetinga, por exemplo, lá era outra empresa que fazia esse tipo de tratamento. Mas a nossa região aqui é mais comum, a Embasa mesmo. As atividades industriais, que são as atividades que mais utilizam água em seus processos, tem aí tanto na incorporação nos produtos, produtos que realmente utilizam água, né, que precisam de água na fabricação, principalmente produtos alimentícios, né, que têm água na sua composição. Na lavagem dos materiais, dos equipamentos e das instalações, sistema de refrigeração, caldeiras para produção de vapor. Então, nas atividades industriais, basicamente, a gente utiliza nisso aí. O segmento industrial e da tecnologia da fábrica vai interferir diretamente na qualidade da água resultante do processo. Então, a gente tem que avaliar como é feito o processo todo, quais são as matérias-primas utilizadas, enfim, a indústria em si, o que ela faz, qual é o processo dela, para a gente entender qual é a qualidade da água que vai sair desse processo, a qualidade desse efluente. O efluente industrial ele pode conter resíduos tóxicos ao meio ambiente e à população. Então, por isso, é necessário um tratamento antes de devolver essa água para o meio ambiente. E após o tratamento, a água também pode retornar à indústria para reuso. Então, se for feito um tratamento adequado e puder ser reutilizada,
Maravilha. A gente tem aí esse processo cíclico, né? A gente utiliza, trata e ela volta para o processo. Lógico, tem perda durante tudo isso aí, tem perda de água, mas a quantidade de água que a gente vai reutilizar no processo é a quantidade de água, de uma água que a gente ia pegar novamente do meio ambiente. Então, a ideia de reutilização é extremamente importante para a gente reduzir essa quantidade de água usada em processos industriais. Os sistemas de tratamento de água, eles são constituídos por várias operações e processos para remover essas substâncias indesejáveis, né? Algumas situações, os processos de tratamento são reunidos em diferentes grupos. A gente tem tratamentos físicos, químicos, biológicos da água. Às vezes a gente utiliza mais de um, tá? Tem processos que a gente utiliza o químico e o físico, por exemplo, o biológico e o físico, o químico e o biológico, enfim. Pode utilizar esses dois processos, dependendo do tratamento. A gente tem aqui como processos, o físico. A gente separa o material sólido que está em suspensão da água, na homogeneização, na diluição das águas que serão tratadas, e envolve dispositivos ou unidades de tratamento com grades de limpeza, peneira, caixas de areia para filtração, tanques de retenção de materiais flutuantes, decantadores, filtros, entre outros. Basicamente, os processos físicos, eles são baseados em gravidade. Então, a gente faz todo o processo baseado ali na gravidade desse material, ele vai decantar ou ele vai ser lixiviado também por gravidade. Né? Por exemplo, tem uma caixa de areia, é colocada essa água passando por essa caixa de areia. Então, por gravidade, ela vai descer, né? Vai lixiviar, e o material particulado da areia vai segurar todas as impurezas sólidas. Os processos químicos também, que é a utilização de alguns produtos químicos para devolver a pureza dessa água. Nem sempre ela vai sair 100% pura, né, dependendo da finalidade que ela vai ter. Mas, às vezes, é utilizada para remover algum elemento, como a gente estava comentando do frigorífico, é utilizado alguns produtos químicos, né, para tirar algumas impurezas da água. Tem a situação também de modificar a sua estrutura e composição para que não prejudiquem a saúde humana, nem o equilíbrio dos ecossistemas. Então, a gente pega aquele efluente, joga uma substância química que, por exemplo, neutraliza a forma que estava anteriormente, e aí ela pode ser lançada no meio ambiente. Como exemplo, a gente tem aqui a utilização de alumínio para coagulação e floculação das impurezas, que são posteriormente retiradas da água por processo físico. Então, é colocado o alumínio nesse efluente. Essa forma de coagulação, as partículas sólidas, elas sobem, elas ficam na parte de cima, e aí a gente consegue retirar esse material sólido e tirar e aproveitar essa água, enfim, e lançá-la no meio ambiente. Então, nesse caso, a gente utiliza dois processos, o químico com a utilização do alumínio e depois o físico, quando a gente retira os particulados sólidos. Na maioria das vezes, os processos químicos são utilizados em conjunto com outros, como a gente comentou. Os biológicos, né, que dependem da ação de micro-organismos. Como os micro-organismos, eles realizam esses fenômenos de respiração e alimentação, a transformação da matéria orgânica em compostos simples, como sais minerais, gás carbônico, água, entre outros. Por exemplo, no meio ambiente, para gerar para fornecer sais minerais, gás carbônico, água para a planta. O que os micro-organismos do solo fazem? Né? Ele transforma todo esse material ali do solo, que é decantado no solo, ele transforma esses materiais para que as plantas absorvam isso através das raízes. Então, a ideia do processo biológico de tratamento é mais ou menos essa, né? A ação dos micro-organismos que fazem todo esse processo e tratam o efluente. Têm sido, na atualidade, muito beneficiados em virtude do avanço da biotecnologia e produção em larga escala desses micro-organismos. Então, eles são produzidos, de fato, para isso, são utilizados com essa finalidade. Bom, conhecendo os processos, é preciso a gente entender também que os sistemas de tratamento de água, eles são classificados em função do tipo de material que tem que ser removido e da eficiência dessa remoção.
por exemplo, depois que é feito o tratamento, essa água ela pode ser reutilizada para fins domésticos, para consumo, por exemplo? Sim ou não? Né? Então, depende muito da finalidade. Se a gente for simplesmente tratar para lançar no meio ambiente, a gente pode neutralizar ali qualquer produto químico que tenha nela, por exemplo, e lançá-lo no meio ambiente. Mas se a ideia for reutilizar, a gente vai aderir ao processo mais adequado para que essa água esteja apta à reutilização. A água captada de fontes como rios e represas para abastecimento, quando chega na estação de tratamento, também passa, né, de uma forma geral, por algumas etapas, como adição de coagulantes, sedimentação de coágulos, filtração, desinfecção, é o que a gente comentou sobre a Embasa. Né? Então, ela recebe a água é feito todo um tratamento dessa água, tirado algumas impurezas, alguns resíduos sólidos que ficam sobre ela, adicionado cloro e alguns outros produtos químicos para que chegue na casa da gente apta para o consumo e para o uso das atividades domésticas. Bom, aqui a gente tem mais ou menos como é que funciona, né, uma estação de tratamento de água. Né? A água não tratada, ela entra aqui, passa primeiro nesse tanque para mistura dos produtos químicos. Nesse segundo tanque, que é o tanque para floculação, né, como se a gente floculasse, transformasse esse material de forma que a gente possa retirá-lo da água de forma mais precisa. Na parte 3, aqui nesse terceiro tanque, a gente tem um decantador. Na parte 4, um filtro rápido de areia, né? Como eu falei com vocês, a água ela passa pela areia, ela deixa na areia o material. A areia é uma espécie de filtro, né? Então ela filtra, deixa o material na areia e sai aqui desse tanque 4 para desinfecção com cloro. Né? Então, nessa parte 5 aqui, a gente tem o lançamento do produto químico, do cloro, para tratamento. E o 6 é o tanque de armazenamento de água limpa, né? Que é o reservatório de água tratada. E, na sequência, a água pronta para distribuição à comunidade. Aqui é uma bomba e, a partir daqui, ela é distribuída. Eu não sei como é que vai ser as nossas próximas matérias, mas eu quero muito ter a oportunidade de levar vocês na Embasa, por exemplo, a gente combinar uma visita técnica, né? Lógico, depois que passar toda essa loucura, organizar direitinho, quando o semestre voltar à normalidade, para a gente poder ver como é que acontece todo esse processo. Como engenheiros civis, é interessante para vocês verem a estrutura mesmo do tratamento, como é que ele é feito, mas, assim, a nível de informação como universitários, eu acho bem bacana a gente saber. Na minha área, como engenheira ambiental, a gente teve que acompanhar esse processo, porque fazia parte também o dimensionamento dessas ETs, né? Estação de tratamento, tanto de ETs como de ETAs, que é a estação de tratamento de efluente e estação de tratamento de água. Isso fazia parte. Mas vocês, como engenheiros civis, vocês também podem fazer esse tipo de dimensionamento. O estudo ele é mais específico, né? Tem algumas atribuições mais específicas na área ambiental, mas como engenheiros civis, a parte estrutural vocês podem fazer sim. Bom, tem muitos estudos e tecnologias de controle ambiental, né, que foram desenvolvidas aí ao longo do ano, mas a gente tem ainda algumas dificuldades nessas implantações de políticas de saneamento e controle ambiental, principalmente em virtude da desigualdade social e cultural do nosso país. Então, em algumas localidades, a gente consegue ter a implantação desse controle ambiental de forma mais eficaz, né? O próprio governo ele facilita, de certa forma, e em outras localidades a gente tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Em muitas localidades a gente tem, inclusive, a destinação final e o tratamento de resíduos sólidos feita de forma inapropriada. Os lixões são a céu aberto, né? Não tem um aterro sanitário que foi projetado, enfim, que tem um monitoramento ali de todo o material, a decantação, tudo direitinho. Tem essa dificuldade. E aí a gente tem uma possível poluição e contaminação do solo e dos recursos hídricos. A escassez dos recursos hídricos, ela também é algo que tem que ser levado em consideração. Como a gente sabe, a água ela não está mais tão disponível de forma tão abundante como antigamente, né? Então, a gente tem que dar uma atenção também especial para os recursos hídricos diante disso. Bom, nós, como profissionais, né, ao mesmo tempo, a consciência ambiental ela tem aumentado, e eu venho trazendo isso para você também, para vocês na nossa disciplina.
A gente ainda percebe por aí o desperdício e o uso irracional da água, por exemplo, a alocação de resíduos sólidos em qualquer lugar, em terrenos baldios, por exemplo. Então, a nossa missão como cidadão é observar isso e, se possível, cobrar das autoridades uma intervenção. Né? Como a colega até citou, na cidade aí de Guanabi tem essa questão, através de ligação anônima, que seja, através de e-mail, a gente tem que divulgar a informação, a gente tem que colocar aí para as autoridades todos estarem cientes, para a população estar ciente, e a partir disso, eles tomarem uma providência. É muito falado em sustentabilidade, desculpa, e a importância da conservação do meio ambiente. A gente não tem essa consciência aí difundida para todo mundo, né? Tem muita gente que tem resistência com isso. Então, esse conhecimento técnico-científico adquirido e a educação ambiental, a longo prazo, elas podem viabilizar essa implantação de políticas de saneamento e controle ambiental nessas regiões onde o acesso não é tão comum, onde as pessoas são ignorantes assim, no sentido de não ter informação, relacionadas ao controle, à gestão ambiental. Tá? O nosso desafio é muito grande, mas é muito gratificante e recompensador. Então, nós, como futuros profissionais aí, temos que ter essa consciência, essa responsabilidade também. Bom, situação problema para a gente, né? Trouxe aqui para vocês. Assim como as outras duas, eu quero que vocês façam, né? Deixem aí arquivada. E no final da unidade, ou um pouquinho mais para frente, eu vou delimitar um prazo, porque para a gente ter um limite certinho, né? Para não ter um mandando hoje, outro mandando daqui um mês, ou professora, esqueci de mandar. Então, assim, vou delimitar um prazo para vocês se organizarem. E a recomendação que eu dou é que vocês façam de acordo com as nossas aulas, né? Porque a gente não vai acumulando material. Então, vai ter uma situação, problema dessas 3 sessões, eu vou passar para vocês ainda essa semana, até o final da semana, eu vou passar uma situação, problema envolvendo as 3 sessões, ela é um pouquinho mais extensa, e eu quero que vocês façam também com o mesmo esquema, façam, arquivem, mas façam, tá? Porque é importante que vocês estejam com as informações frescas na cabeça para que produzam melhor. Então, eu vou mandar para vocês essa semana ainda, vou organizar direitinho e mando pro e-mail, tá? Todo mundo tá tendo acesso ao e-mail, não tá? Ou alguém tá tendo problema, tá tendo dificuldade? Não, tá tranquilo. Pronto. Então eu vou mandar pro e-mail de vocês. Essa daqui vocês já podem fazer. Eu vou só alterar aqui um errinho ali de escrita, né? Emissões ali no início. Eu já mando para vocês esse slide. Vocês fazerem essa situação problema. E a outra eu mando na semana, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, prof. Por hora não. Tranquilo, né? Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Por hoje a gente termina a nossa aulinha aqui. Mas qualquer coisa, só me chamar. Tá bom? Beleza. Então, boa noite para todo Tchau. mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Uma boa semana, gente. Tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.